E aí, pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos e todas as histórias que o H.P. Lovecraft escreveu. E no vídeo de hoje nós vamos analisar um conto muito interessante com o título de Ar Gélido. Sim, Ar Gélido. Ele foi escrito em 1926, março de 1926, e publicado pela primeira vez em março de 1928 na revista Tales of Magic and Mystery, beleza? O que é interessante desse conto, né? Primeiro é que ele se passa fora das localidades habituais que o Lovecraft comumente escrevia, que era ou Arkham, ou Providence, enfim, ou Rhode Island, alguma coisa assim. E aqui a história principal se passa em Nova York, porque à época o Lovecraft tinha se mudado, ele viveu durante um tempo em Nova York. Então imagina, o cara racista vai para a cidade simplesmente com mais diversidade, com mais, enfim, imigrantes do mundo, né? Com mais pessoas tipo, de diferentes culturas, enfim. Devia ter sido interessante para ele, né? Ou quem sabe não. Mas enfim, aqui a gente acompanha a história, né, de um escritor, e aí a gente consegue ver um pouco dessa coisa do Lovecraft se transportando para dentro da narrativa. Mas qual que é a história do conto? Bom, a história do conto é a seguinte: é um escritor, novamente, que ele está vivendo na pobreza, então ele precisa ir para apartamentos muito ruins. Porém, ele se aloca num apartamento de uns imigrantes espanhóis, e aí ele acha o apartamento tolerável, né, para aquilo que ele está fazendo, pelo menos por enquanto. Só que o inquilino de cima, ele é um tanto quanto estranho. O que acontece? Ele está de noite, às vezes ele ouve o barulho de passos e o barulho de, sabe, parafernália, assim, quase como se fosse um aparato mesmo, sendo, sei lá, transportado acima dele. E aí ele fala lá com a... eu não sei como é que se diz, eu não sei, enfim, mas sabe aquela... tipo, a pessoa responsável pelo condomínio, digamos assim? Eu acho que é Errora, alguma coisa assim, Errora, não, eu acho que é algum nome assim que eu não vou saber pronunciar, desculpa. Mas ela fala sobre o Dr. Munoz, que ele é um tanto quanto afastado da população, que ele está muito dedicado nos estudos dele, que ele já foi um homem muito bom, mas hoje um homem muito grandioso, mas hoje ele está isolado da sociedade, mas ele continua sendo muito gentil, ele é um profissional muito competente, um médico muito habilidoso, e a gente fica naquela, né, tipo, quem será que ele é? E ela fala, agora eu tô responsável pelos cuidados dele, e é isso. E aí, beleza, ele fica intrigado com isso, né? Mas o tempo passa, até que um dia ele tá no laboratório dele, no escritório dele, escrevendo, e aí ele sente um ataque do coração, ele sente que ele tá tendo um ataque cardíaco. E ele pensa assim, ferrou, preciso de ajuda imediata. E aí ele pensa assim, cara, ela falou que o Dr. Munoz é um excelente profissional, então eu tenho que ir até ele. E aí ele vai tendo um ataque do coração, ele sente que ele tem um ataque, tá começando a ter um episódio cardíaco, ele vai até o apartamento do Dr. Munoz e bate. E aí o Dr. Munoz responde, né, com aquele sotaque espanhol, mas bem articulado, né, bem fluente. Quem está aí? E aí ele fala, por favor, você é o Dr. Munoz, eu preciso de ajuda. E aí ele abre a porta, e quando a porta se abre, a gente já percebe uma mudança no ambiente, porque onde o doutor está é muito frio, muito frio. E ele usa amônia para poder deixar o ambiente ainda mais frio, né? Uma espécie de ar-condicionado com amônia. E aí ele fala, né? Olha, eu preciso de ajuda, eu acho que eu estou tendo um ataque cardíaco. E aí o Dr. Munoz, muito habilmente, ele chega assim, não se preocupe, eu sou o maior inimigo da morte. Aqui já tratei pacientes de tudo quanto é jeito, e de pacientes que os meus próprios amigos não tinham esperança para com eles, e tudo deu certo. E de fato dá certo, porque o cara é muito bom. E aí, só que o personagem principal ele tem um asco assim, que ele não consegue saber
ao certo de onde vem, porque, por exemplo, o doutor, ele é bem apessoado, sabe? Ele tem uma barba bem feita, o cabelo dele é aqueles cabelos de gentleman, sabe? A indumentária dele, o rosto dele, aquele rosto bem gentil e sábio, sabe? Mas ele sente um nojo, ele fala assim, ó, eu senti um nojo dele, não sei o que poderia ter sido. Mas aí ele começa a falar, né, sobre a aparência dele, é quase como se ele fosse muito branco, assim, muito gélido até demais, é quase como se o coração dele não batesse, porque quando ele estava manuseando as substâncias, né, para poder, enfim, curá-lo, ele falou que não sentia calor dele, vindo dele. E aí, por conta disso, ele acaba virando um amigo do doutor Munoz, e ele fala assim, ó, ele fala não, mas ele decide ajudar o Dr. Munoz com os experimentos dele, porque ele também gostava de escrever sobre isso. E aí ele ajuda o Dr. Munoz a diversos experimentos, até que ele começa a perceber, né, que o Dr. Munoz falou de um procedimento que poderia curar até mesmo a morte, já que muito do ser vivo está no espírito, e se o espírito fosse forte o suficiente, a carne pouco importa. E aí ele vai fazendo experimentos, e com o tempo ele vai ficando pior, vai ficando deteriorado assim, o aspecto dele, até o ponto de que os outros inquilinos, incluindo a Errora, eu acho que é a responsável do condomínio, ela pede inclusive para o filho dela parar de visitar o doutor. E aí o inquilino ao lado também, mano, tá, ele, como o médico acaba aumentando, ou melhor dizendo, diminuindo ainda mais a temperatura, isso começa a afetar os inquilinos ao lado. Então o personagem principal acaba tendo que ajudar eles a precaver esses problemas, a acatar esses problemas também, comprando novas, enfim, novas fechaduras, novas batentes, um compartimento para vedar, porque assim, senão o frio de fato fica congelante. E aí chega num determinado ponto, né, que o personagem principal percebe nitidamente que o cara está se deteriorando, e aí ele fala, eu tive uma experiência com um doutor na França, e aí ele falou que era muito... mas ele tinha cometido uma falha no experimento, mas eu não vou cometer a mesma falha, e blá blá blá, e blá blá blá. E você fica, caramba, o que está acontecendo, né? Qual será o procedimento que ele está utilizando? E aí ele tomava banhos de amônia com gelo, assim, para poder, enfim, dar continuidade nos experimentos dele, até que um dia ele é acordado no meio da noite, com um barulho incessante, bum, 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 sabe, tipo, na porta dele, e ele atende ao doutor, e ele fala assim, ó, quebrou o meu aparato lá para deixar a fábrica, o ar-condicionado, sei lá, personalizado, ele quebrou, né, um dos pistões. E aí eu tô desesperado, você precisa me ajudar, você precisa procurar ajuda agora. Ele pensa, cara, como é que eu vou procurar ajuda agora? E aí ele começa a fazer os telefonemas e tudo mais, ele vê que vai ter que procurar fora ele não vai conseguir encomendar ele vai ter que achar algum mecânico por aí. E aí o doutor fica, tipo, completamente desesperado. Ele fala assim, eu tenho uma ideia. Traga-me a maior quantidade de gelo que você puder. E aí o personagem principal ele fala, beleza. E ele vai até um cara assim no meio da rua e ele fala o seguinte, eu preciso que você ajude o meu amigo, você tem que levar gelo para ele, aqui ó, toma o dinheiro, eu pago, não se preocupe com isso, você vai receber uma parte boa também, leva gelo para ele enquanto eu tô indo em direção a um mecânico para poder achar um pistão para ver se ele consegue consertar. E aí beleza, ele deixa o cara nessa tarefa, só que ele demora muito tempo, porque ele não acha um mecânico competente, até o tempo que ele acha e ele volta com um mecânico. E quando ele volta, parceiro, tá todo um caos, tá todo mundo correndo para um lado e para o outro. Ele pensa assim, o que aconteceu, o que será que está acontecendo, que cheiro é esse? E ele vai até o apartamento do doutor, né, e tá fechado, tá trancafiado de fato. E aí ele arromba, na verdade ele não arromba, ele pede enfim, aquela dona Errora, né, ele pede para ela ajudá-lo a destrancar a porta. E quando ele destranca a porta, ele vê que tem um rastro, né, na banheira com gelo que já derreteu.
no caso do lado, assim, na parte do banheiro, e tem um rastro que vai até uma escrivaninha. Nesse meio tempo ele tinha pedido também pro personagem principal: eu vou escrever várias coisas para você, se algo der errado, se algo acontecer comigo, você leva toda essa papelada para um doutor X. Eu enviei essa papelada para um doutor X em algum lugar aí. E aí o personagem principal ele fica bolado com aquilo, né? Porque ele vê quase um rastro mesmo de cinzas. E aí ele chega, ele fala assim, ó, ele estava correto, mas eu quase consegui. Eu sinto que eu conseguiria. Enfim, agora já não dá mais. Eu morri naquela ocasião há 18 anos, ou seja, 18 anos antes. O doutor, a gente descobre, né? O plot twist é que o doutor já tinha morrido há 18 anos, ele estava só tentando se manter vivo, entre aspas, manter o corpo dele vivo por mais tempo. E aí o conto termina com o personagem principal botando fogo e tudo. Ele fala: meu amigo, não quero, o mundo não merece saber isso aqui não, porque, enfim, olha no que o doutor se transformou. E aí o conto termina dessa maneira. Eu acho ele muito divertido, muito interessante, é um conto bem diferente do Lovecraft. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!